a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. A gravidade da crise climática e de outras questões que afetam o meio ambiente exigem ações e ações imediatas. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, a partir de uma visão da classe trabalhadora, em especial uma que é super impactada por todas as mudanças que precisam ser feitas, a gente vai conversar hoje com o Gerson Castellano, o Castellano, e está aí na Federação Única dos Petroleiros, na FUP. Castellano, obrigada por aceitar nosso convite, bem-vindo a esse Giro Sindical. Olá, Renata, obrigado por esse espaço para a FUP, para a gente fazer essa discussão que é tão importante para os trabalhadores e para a sociedade como um todo, né? A classe trabalhadora, geralmente é confrontada com o dilema: ou você tem trabalho ou você cuida do meio ambiente. Devastar, exaurir solo, poluir, muitas vezes foi apresentado para todos nós como um custo necessário do progresso, do crescimento econômico e da geração de emprego. No entanto, a gente já assiste que alguns setores da sociedade buscam sair dessa cilada, desse círculo vicioso e parte para outros entendimentos. Um deles é o MST, que busca conciliar desenvolvimento, meio ambiente, trabalho, qualidade de vida. Como é que você tem visto esse debate na classe trabalhadora, em especial na categoria petroleira? Então, a gente, até pelo fato, como você citou, né, o MST, a gente vai mais, a gente fala sobre o MAB, o próprio MPA, são entidades com qual a FUP tem uma relação muito próxima. Esse contato, eu acho que foi muito importante, né? Então, a gente hoje tem várias ações conjuntas com o MST, com o MAB, com o MPA, que a gente consegue levar o que a gente aprende com eles, né, para os trabalhadores petroleiros. E, principalmente, entendendo que o petróleo, assim como o minério, qualquer coisa, são recursos finitos. Então, nós temos que pensar a longo prazo, né, qual que vai ser o papel que vão ter os trabalhadores petroleiros, petroleiras, né, e de outros setores que atuam. Você pega a mineração também, todos, como que a gente vai trabalhar no futuro, como que vai ser o trabalhador de energia, lá no nosso caso. Porque a gente sempre defendeu, só para ter uma ideia, uma tipo, Petrobras integrada, né, que fornecesse para a sociedade energia, né, que vai desde energia elétrica, gás, mais o combustível. Porém, nós sabemos que isso uma hora vai acabar. E existem compromissos internacionais, depois a gente vai avançar sobre isso, que vão fazer com que isso cada vez fique mais restrito. Então, nós entendemos, a FUP hoje entende que nós temos que participar desse processo de transição energética justa, né? Esse modelo nosso atual não vai resistir por muitas décadas. A gente entende que ainda tem tempo para isso, a gente entende que o petróleo não é só para queimar, né? Se usa também para vários produtos, se usa para fertilizantes, você usa para remédio, para fazer roupa. Então, a gente tem que entender como a gente pode participar desse processo e envolver os trabalhadores nessa discussão. Eu queria que você explicasse para a gente o que é a transição justa e o que é, mais especificamente, a transição energética justa, esse termo que você já mencionou aí. A transição justa busca você ter uma conversa com a sociedade e quem vai ser afetado nessa transição. Você tem países que podem desaparecer porque os oceanos estão subindo. Então, para eles, é algo emergencial. Nós temos, né, que o termo agora a gente usava antes muito, né, aquecimento global, né? E aí, infelizmente, a gente tinha que ouvir gente, nossa, mas está nevando no Canadá, está nevando não sei aonde. Hoje, o termo mais adequado é mudanças climáticas, que a gente está sofrendo e a gente sabe disso. Então, e essas grandes mudanças vão
impactar em toda a sociedade. Então, em áreas que antes você cultivava alguma coisa específica, que era lá daquela cultura, você não vai ter mais. Então, isso está mudando de forma muito rápida. A gente vê a todo momento notícias de enchentes em algum lugar, secas extremas em outro, né? Você vê todo mundo está sendo afetado por isso. E essa transição justa se fala por quê? A gente sabe que os grandes responsáveis por essas mudanças climáticas foram os países do norte desenvolvido, né? Os países que mais emitiram. Enquanto a gente aqui em 1800 e tanto estava ainda plantando cana só para fazer açúcar, a Inglaterra e os Estados Unidos já estavam queimando óleo, queimando carvão para operar o seu sistema industrial. Só que eles se desenvolveram muito às custas disso, mas os impactos vieram para o sul de forma muito mais rápida. Então, se nós hoje não tratarmos isso, por isso que a transição justa, né, a gente fala que ela é fundamental, porque esses países que não conseguiram se desenvolver nesse processo precisam de subsídios financeiros para que possam, né, eu não vou usar óleo e carvão aqui mais, mas eu vou te fornecer condições para que você possa processar alimentos, fazer outras coisas. Então, essa discussão ela é muito forte, principalmente para os povos originários, que sofrem muito isso, principalmente, você pega o Canadá, ele tem um problema muito sério com isso, né? Porque em áreas onde exploram petróleo e óleo, você tem uma comunidade que eles chamam, até o nome é muito bonito, né? Que é a Primeira Nação, porém a Primeira Nação sofre com essa exploração, porque a vida deles era a base de caça, viver da terra, e eles perderam isso. Então, a transição justa, ela passa por esse ponto, você respeitar os povos originários, né, as populações que serão afetadas, digamos, a gente tem o próprio MAB, que sabe muito bem isso, né? As grandes barragens, o que afeta a sociedade, como que isso afeta, né? Mulheres, que são as que mais sofrem em todos os processos. Hoje, quem leva comida para casa, na maioria de todos os países periféricos, são as mulheres. E essas estão sofrendo com essa mudança climática. E aí a gente entra num ponto que foi tratado, que a gente fala que é a transição energética justa, que é a gente poder, né, ter tecnologias para, no caso, alguns países que não têm a tecnologia ainda, para usar energia solar, fotovoltaica, porque energia ela é fundamental para a gente sobreviver. Hoje, você tem que ter eletricidade para você refrigerar todo alimento, ou para você refrigerar a casa, porque as condições são terríveis às vezes. Você tem que ter energia para manter remédios, para manter os hospitais funcionando. Então, essa transição energética justa passa por essa discussão. Países que estão ainda começando esse processo de industrialização precisam de energia. Então, como vai se dar essa energia? Você tem países ainda que dependem de carvão para você ter energia elétrica, né, para as termoelétricas. Então, como mudar isso? Então, a gente precisa que os países desenvolvidos subsidiem aqueles que estão em desenvolvimento ainda periféricos para que contribuam com esse processo de redução de emissão de gases na nossa atmosfera. A Petrobras ela é uma empresa que tem estado no centro da vida nacional nos últimos anos. Na questão ambiental, eu queria te perguntar se foi possível observar mudanças na companhia, na conduta, nas ações, antes e depois do golpe, no tocante à questão ambiental. Antes do golpe mesmo, quando iniciou o pré-golpe, se a gente pode chamar assim, que foi a Lava Jato, né, aí já em 2013, né, a gente percebeu. Ali ela entrou no foco, né, quando iniciou aquela operação malfadada que hoje a gente entende bem a quem servia e para quem servia. Ali começou
o desmonte da Petrobras. Pararam as obras, pararam investimentos, começou a ter que responder para Deus e o mundo, ações jurídicas de acionistas lá dos Estados Unidos, um processo de desgaste midiático. Ali a gente começou a ficar de mãos atadas, porque a Petrobras começou a ser questionada por tudo. E no golpe culminou com o seguinte: fizeram aquilo que eles queriam fazer. Petrobras começou a trabalhar com uma questão de preço internacional, lá de combustíveis, né? Fazendo a paridade internacional. E aí, o povo brasileiro, além de pagar mais caro os combustíveis, além do povo não ter acesso a gás de cozinha, que a gente falou já que é importante para a sociedade, você começou a ter uma Petrobras sendo destruída daquele processo que nós tínhamos anteriormente, que era um processo de desenvolvimento, pesquisa, de geração de empregos, né? Um processo que a gente tinha, só para ter ideia, em 2003, quase 100 mil petroleiros Petrobras próprios, fora a cadeia toda que podia chegar a 1 milhão. E tínhamos pesquisa nesse sentido. Naquela época já tinha pesquisa para a questão de transição energética. Tínhamos pesquisas que foram paradas. Por quê? Em 2016, assume o vice-golpista Temer, põe lá na Petrobras Pedro Parente, que é uma pessoa que é de mercado, para destruir a Petrobras. Começaram a focar apenas em extrair o óleo, né? E deixaram para lá todo o resto. Acabaram com a PBio, que fazia combustível à base de oleaginosas, que é algo que é importante também para a transição energética, né? Ela polui muito menos que diesel, infinitamente menos. Então, naquele processo de 16 para cá, pararam com todos os investimentos em transição energética, todo e qualquer investimento. Então, isso fez com que a Petrobras se apequenasse e virasse uma empresa para dar lucro para acionista estrangeiro. Conta aqui para gente. Existe alguma estimativa falando de uma transição energética, que seria mudar, sair um pouco do petróleo e ir para outros tipos de negócios, como você já colocou aqui para gente? Quantos trabalhadores seriam afetados direta e indiretamente? E já existe, por parte da Federação Única dos Petroleiros, alguma discussão sobre prazos e planos para que a gente possa contribuir com a Petrobras para a manutenção da vida como a conhecemos, sem prejudicar os trabalhadores e as comunidades que dependem hoje da renda do petróleo? Eu penso que o petróleo para queima vai durar 3 décadas, 4 décadas no máximo. Isso é expectativa até otimista, né? Porque tudo depende de como o mundo vai se comportar e ele vai andar, né? Porque depende de questões de conflitos, depende de questões de fome no mundo, depende de muita coisa, mas o principal, infelizmente, ainda são os interesses financeiros e os grandes lobbies políticos, né? Nos Estados Unidos, você tem a indústria lá do petróleo, que tem um lobby muito grande e tipo, elege muita gente, né? E tanto que os Estados Unidos é o país que mais foge desses compromissos globais em relação à redução de emissão e principalmente de financiamento global. A Petrobras ela precisa, claro, voltar a investir em pesquisa, trabalhar nesse sentido. Vai depender também de questões políticas, de muitas conversas políticas para ter decisões e como isso vai se dar. Mas o governo federal, executivo, não tenho dúvida, esse eleito agora, que vai nesse caminho, que vai nesse sentido, né? A Petrobras, idem. A transição, o pessoal que está lá na transição sabe disso, tem esse compromisso. O futuro lá da Petrobras é se transformar numa empresa de energia sustentável. Então, para isso, vão ter que ser feitos investimentos, pesquisas nesse sentido. As empresas petroleiras do mundo estão indo nesse sentido, mas eles estão indo porque é uma oportunidade, né? Que é o que a gente viu lá na COP, né? Que é o dinheiro verde. Estão indo atrás desse sentido, é dinheiro verde, não é de resolver problemas, porque
que é bonito falar e que está dando investimento, está todo mundo indo nesse sentido. Mas a Petrobras, não tenho dúvida que vai nesse sentido e mais além, com uma função social que é para qual ela foi criada, né? Quanto ao impacto em empregos, é difícil avaliar assim, porque depende muito de qual que vai ser a velocidade dessa transição. A gente tem que falar sobre o hidrogênio verde, que é outra discussão importante aí no mundo, que também, se for pensar numa empresa que tem expertise para fazer isso, é a Petrobras, por ser uma empresa de petróleo e petroquímica. Então, eu penso que, nesse primeiro momento, esses empregos serão transferidos assim, numa fração quase 1 para 1, digamos, nos próximos 30 anos. Né? Você vai perdendo, mas você já vai migrando. O que nós precisamos tratar é a qualidade desses empregos que o mundo hoje discute. Que esses empregos verdes, hoje, eles são mal pagos, né? Você não tem uma regulamentação adequada, né? Você gera muito empregos quando você vai implementar, mas quando você vai operar, são poucos empregos e muitas vezes mal pagos. Então, essa discussão, por isso que a Petrobras, como tem responsabilidade social, entrar nisso, ela pode ser uma balizadora para as outras empresas que quiserem entrar nesse setor. Você vai ter que tocar a transição energética de renováveis, né, com a de carbono ainda. Vai ter que tocar em paralelo. A de carbono financiando a renovável. Vai ter que ser ainda esse processo. Não dá para falar hoje, parou tudo. Se hoje a gente falar você para o mundo, né? O mundo ainda depende, a gente precisa, para se deslocar, ainda precisa ter transporte. E a grande discussão que as saídas precisam ser coletivas e não individuais. Né? Quando eu falo sobre isso, a pessoa fala, porque o carro elétrico, eu falo, pouco importa o carro elétrico. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que as pessoas morem mais perto de onde trabalham ou estudam, tipo, tenhamos transporte coletivo, né, bom, barato, para que a população use. Né? Falo de forma clara assim, e taxar muito quem quer usar o transporte individual. E esteve recentemente agora na COP27, que aconteceu no Egito, entre os dias 6 e 18 de novembro. Qual é o balanço que você faz da participação da federação no evento e ainda? Então, o que você traz dessa viagem aqui para a gente que vai refletir aí na atuação sua, da FUP e contribuir com a sociedade? Olha, principalmente para muita gente que estava lá, foi uma surpresa ver uma entidade sindical que representa os trabalhadores da área de petróleo lá participando, porque eles veem uma contradição nisso. E nós deixamos muito claro que não tem essa contradição. Nós demos o nosso recado nesse sentido, que nós queremos a transição, que nós entendemos que ela é necessária, que ela é fundamental, que ela vai ocorrer, mas que a gente quer participar dessa discussão. Indicamos que, para o governo federal, nesse processo que vai ter a transição, a gente quer que a Petrobras seja o principal ator nesse sentido, de impulsionar. Se hoje tem uma empresa que pode fazer a transição, tem condições financeiras e corpo técnico, hoje é a Petrobras. Né? Nós não temos ainda, né, matrizes energéticas suficientes, né, sem o petróleo. Ainda não temos. Isso tem que ser claro. Mas a gente tem que usar esse petróleo que tem para fazer a transição e de forma responsável. E não tem empresa mais responsável que a Petrobras para isso, porque ela responde para a sociedade. Ela não está... claro que ela visa lucro, né? Porque ela, infelizmente, está no mercado lá de ações, né? Que eu entendo que foi um erro, né? Mas quem sabe agora que está baixando o preço aí, a gente não possa recomprar todas elas e transformar ela novamente numa empresa 100% pública, estatal e para a sociedade. Né? Porque quem tem que ganhar não é acionista. Quem tem que ganhar é a sociedade. A sociedade ganhando, a gente está muito bem. Então, foi essa mensagem que a gente passou,
de que a Petrobras e que os petroleiros ligados à FUP, eles vão nesse sentido, de discutir uma transição energética justa, sustentável e inclusiva, que para nós é um termo que precisa ser colocado para que a gente não veja cenas como a gente viu ao longo desses anos aí, pessoas se machucando usando álcool para cozinhar, pessoas não tendo oxigênio. Só para ter uma ideia, né? O oxigênio. A Petrobras tinha 3 unidades de fertilizantes nitrogenados. Essas unidades, você pode adaptar elas para produzir oxigênio hospitalar. Então, num caos que houve, até a gente fez audiência pública sobre isso, discutimos, porque tem uma unidade parada aqui no Paraná. Ela podia estar produzindo oxigênio naquele pico que a gente estava com dificuldades. Castelano, ainda sobre a COP27, a gente que acompanhou aqui do Brasil, acompanhou pelo noticiário, a gente vê que tem os chefes de Estado, tem a participação da dita sociedade civil, tem a pressão dos empresários, que inclusive é sempre falada e remontada nas reportagens. Os trabalhadores têm alguma voz nas COPs? Não tem. O espaço é muito pequeno, muito restrito. A OIT tem um espaço, né, lá, que era um pavilhão sobre a transição justa, mas ainda é um espaço muito pequeno, muito incipiente. Na verdade, quando você olha a COP, assim, são os governos mostrando que eles são perfeitos, sem exceção. O pessoal lá do Mato Grosso, então, falando, parecia, não, a gente alimenta o mundo, a gente com proteína animal e vegetal, e até eu fiz uma pergunta numa mesa, né? Vocês alimentam o mundo, mas na capital do seu estado tinha uma fila de ossos, né? E o governador que está aqui falou que eram ossos bons. A sociedade civil tem pouca voz, e para mudar isso precisa vontade política, né? Algum país tem que puxar isso para si. Quem sabe o Brasil, né, com o Lula voltando, não seja o grande ator que vá fazer isso, né? Trazer para a mesa, junto, né, além de governo, além de especialistas, trazer os trabalhadores que são fundamentais eles serem ouvidos. E a sociedade civil, né, os povos impactados, também tem que ter espaço e voz para isso. Eu queria que você falasse aqui para a gente quais são as demandas que o setor de petróleo fez, os trabalhadores do setor de petróleo estão fazendo junto ao novo governo e quais são as propostas que vão ao encontro, que dialogam com o tema da transição justa, da transição energética justa. O diálogo, a gente abriu espaço para ter diálogo. E esse espaço já foi aberto, visto que a gente tem David Bacelar, que é o coordenador ali da FUP, faz parte desse grupo que está fazendo a transição. Então, esse já é um passo gigantesco, né? E os nossos pleitos, né? A gente tem pleitos muito claros em relação a isso, que nós já enviamos, que a gente quer que a Petrobras, né, pratique uma política de preço justo, né, para combustíveis e gás, que a sociedade precisa ainda precisa desses combustíveis fósseis. Interromper leilões, principalmente em locais que têm riscos ambientais. Então, a gente não quer que tenha leilão. Se tiver alguma exploração, se for para ter, que seja a Petrobras, porque daí tem uma responsabilidade social muito maior. A gente entende que a Petrobras tem que voltar a ser integrada em todo o território nacional, então ela tem que atuar em todos os estados e atuar em todos os segmentos que ela estava saindo. Biocombustíveis, fertilizantes, gás, transporte de gás, distribuição de todos os combustíveis, que é importante. A gente entende que tem que retomar aquela política de conteúdo nacional para que a gente empregue aqui, né? Que a gente desenvolva tecnologias aqui. A gente não pode continuar sendo um exportador de commodities. Exportar óleo cru, minério de ferro, soja e gado. A gente quer desenvolver tecnologias para que a gente desenvolva o povo nosso mesmo, que a nossa indústria volte a ser forte. A gente tem o pleito nosso, né, que é de retomar toda a Petrobras para 100% pública, estatal.
aí depende de compra de ações, aí é uma discussão mais ampla que envolve o Congresso, né? Parar todos os processos que estão em curso, que estão querendo vender, de privatizações de refinarias e outras fábricas. E o ponto principal, final nosso, é a transição energética, que a gente quer que a Petrobras seja a grande empresa para fazer esse processo de transição energética e que possa, eu repito que é importante ficar, né? Tem que ser uma transição energética justa, sustentável e inclusiva. Eu quero te agradecer mais uma vez, obrigada, e até uma outra oportunidade com você aqui no nosso programa. Obrigado, Renato. Obrigado a todos os ouvintes aí. Seguimos. Tchau, tchau.